E aí, gente, tudo bem com vocês? Professor Lucas Paiva aqui na área e vamos lá para mais uma aula. E sim, senhoras e senhores, sim, ladies and gentlemen, eu estarei com vocês também em filosofia. Filosofia. O meu segundo amor. Depois da história vem a filosofia. Mas história é história, né? O H de história aqui, né? Filosofia é meu segundo amor. Galera, vamos começar o ano lembrando de algumas coisas muito importantes, tá? Precisamos rever alguns conceitos, coisas que temos que aprofundar um pouquinho mais ainda do ano passado, antes de entrar em novos conteúdos. Então é por isso que nós vamos ter essas aulas mais de revisão e aprofundamento daquilo que nós trabalhamos no ano passado. E eis que já começamos aqui com esta reflexão, o que é filosofia? Com certeza, assim como eu falei no outro vídeo que você assistiu, você dorme e vai para a cama e fica angustiado, não consegue dormir. Meu Deus, o que é filosofia? Meu Deus, o que é filosofia? Foi assim que eu perdi o cabelo? Não, mentira. Mas a filosofia é uma coisa muito importante e essa primeira aula é a aula em que eu quero mostrar para você a importância da filosofia. Eu não vou fazer os nossos combinados, fazer aquela parte de recepção, porque isso eu já gravei nas aulas de história e você já viu as aulas de história a essa altura aqui do campeonato, então você já está ciente das avaliações, está ciente metodologia, e se você ainda não assistiu às aulas de história, corre lá e assiste. Mas então vamos lá entender, gente, o que é filosofia, o que é essa matéria tão incrível, tão linda, que mexe aqui com a nossa mente, tá? Vamos pro nome, vamos começar com o nome, tá? Filosofia. Filosofia é uma palavra grega que é composta de outras duas palavras. Philos, de onde nós temos a ideia de amor ou afeto, mas vamos utilizar a ideia de amor. E Sofia, onde nós temos o significado conhecimento. No grego, arcaico, antigo, philos, amor, sofia, conhecimento. Se eu junto amor e conhecimento, surge uma nova palavra chamada filosofia. Então nós podemos entender, é uma definição muito utilizada, que filosofia é esse amor ao conhecimento. Amor ao conhecimento. Olha que coisa interessante. A filosofia, pessoal, ela vai surgir, ao contrário do que muita gente pensa. Se você pensava isso, por favor, esqueça hoje, esqueça. Se você pensava isso, você não aprendeu comigo, então é hora de você lembrar disso. Pega o teu papel, pega a tua caneta, anota isso. A filosofia, ela não vai nascer na Grécia. Tem muita gente que pensa, por causa das esculturas, né, das imagens, das estátuas, ou filosofia é Grécia, né? A filosofia nasceu na Grécia, não é? Não. Ledo, engano, errado, rude, não. Filosofia não nasceu na Grécia, gente. A filosofia nasceu com um cara chamado Tales de Mileto, este aqui. E a filosofia, ela vai nascer na Ásia Menor, numa região chamada Jônia, em uma cidade chamada de Mileto. Tales, ele vai ser conhecido como o primeiro filósofo. E, professor, o que é que ele fez de importante para ser o primeiro filósofo? Ele começou a estabelecer relações lógicas com a natureza. Ele passou a perceber o movimento de astros, relação com enchentes, prever enchentes, rios, e desta forma ele conseguiu desenvolver o principal objetivo da filosofia, que eu vou falar já para vocês um pouco mais na frente qual é. Então, olha só, a filosofia, ela vai surgir primeiro na Ásia. Ah, professor, mas por que quando a gente fala de filosofia, a gente só pensa lá na Grécia? Gente, é porque na Grécia nós tivemos o período de ouro da filosofia. Na Grécia nós tivemos os filósofos mais importantes da história, a tríade
dos grandes filósofos. Nós tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles, são a nata da filosofia, mas a filosofia ela é antes da Grécia, é antes dessa galera e continua sendo depois. Uma coisa que as pessoas esquecem é que durante todo o período da história nós tivemos diversos filósofos. Nós tivemos filósofos na Idade Moderna, nós tivemos filósofos na Idade Média, tivemos São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, nós tivemos Descartes, nós temos filósofos atuais, nós temos filósofos brasileiros, filósofos que estão na mídia, inclusive o Mário Sérgio Cortella, por exemplo. Então, olha só como a filosofia ela não está morta, pelo contrário, ela está viva. E então vem aquela pergunta, né? Por que eu preciso estudar filosofia? Por que eu preciso estudar filosofia? Eu poderia estar jogando Free Fire, eu poderia estar fazendo vídeo no TikTok, eu poderia estar ouvindo K-pop, tá? Mas por que eu preciso estudar filosofia? Tá vendo essa imagem? Não sei por que eu coloquei essa imagem, só coloquei porque eu achei que ficava bonito e queria mostrar isso. Só isso mesmo, tá? Então, em relação por que eu preciso estudar filosofia, gente? Galera, a filosofia ela é fundamental para desenvolver o pensamento crítico e analítico. Professor, o que é pensamento crítico e analítico? Quando nós estudamos filosofia, nós conhecemos diferentes formas de pensar, diferentes teorias para a sociedade, para a vida, diferentes teorias, diferentes pensadores que interpretaram as coisas. E com esse conhecimento, nós passamos também a analisar a sociedade. Crítico, o termo crítico vem de critério. Quando eu falo de desenvolver um pensamento crítico, eu estou falando de desenvolver um pensamento criterioso. Estou falando de não ser levado por ideias soltas, mas ter critério, saber olhar para a sociedade e pensar de uma forma mais profunda, analisar essas coisas. Quando você estuda filosofia, você começa a entender coisas que muitas pessoas não entendem. Você começa a compreender as motivações, você consegue entender a sociedade de uma forma muito mais profunda, você consegue se entender de uma forma mais profunda. Saber aquilo que te impulsiona, saber aquilo que movimenta os seus desejos, o que a sociedade te influencia, e você para de ser alguém manipulado por tudo e começa a ser alguém mais criterioso. Opa, eu consigo enxergar além, eu consigo analisar melhor as coisas. E a filosofia ela é tão incrível, gente, para encerrar aqui esse nosso encontro, que olha só essa imagem, eu gosto muito dela. A filosofia ela é a mãe das outras áreas de conhecimento. A matemática, a física, a história, todas essas outras áreas de conhecimento, elas surgiram a partir da filosofia. É por isso que a filosofia ela é muito importante, é necessário ser respeitada, é necessário ser estudada. A filosofia ela é muito importante. Então, por isso que é necessário respeitar, valorizar a filosofia. Porque ela nos leva, gente, a pensar, ela nos leva a refletir. A filosofia muitas vezes não vai nos dar as respostas, mas ela vai nos levar a perguntas melhores. E é por isso que eu amo filosofia, e é por isso que nós precisamos estudar filosofia para refletir mais e melhor sobre a realidade em que nós vivemos. Isso não é incrível, gente? Isso é incrível demais. Vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.